A vida, dizem, é uma loteria. Mas a verdade, a dura verdade, é que a sorte costuma ser disfarce caprichado de muito suor e de uma persistência que a maioria não tem estômago para cultivar. A gente se deixa levar pela rotina, dorme no ponto, enquanto os poucos que realmente vivem já estão acordados antes mesmo do sol raiar. Quer mudar de vida? Então comece onde os derrotados param, na primeira hora do dia. A escolha mais importante do seu dia, a decisão que vai definir tudo, acontece num silêncio quase imperceptível, antes mesmo de você abrir os olhos. A maioria nem sequer se dá conta. Acorda no automático, repetindo a mesma ladainha de sempre, presa aos mesmos medos, às mesmas preocupações, a essa sensação de déjà vu existencial. Já acordou com um nó na garganta sem entender por quê? Já sentiu o peso do dia inteiro antes mesmo de levantar da cama? Não é coincidência. Uma mente sem rumo é um terreno fértil para a insegurança. E se você não plantar suas próprias sementes na primeira hora da manhã, o mundo vai plantar as dele. E as dele costumam ser ervas daninhas. Ansiedade, comparação, falta de foco, um turbilhão de pensamentos que te levam para qualquer lugar, menos para onde você quer ir. Uma vida inteira pode se perder assim, acordando todos os dias, refém de pensamentos alheios, reagindo ao invés de criar. Eu sei bem disso. Já vivi dias escuros, em quartos apertados, com a conta no vermelho e os sonhos parecendo impossíveis. Acordava com medo, medo do fracasso, medo de tentar de novo, medo de acreditar. E foi na pior das horas, nos piores dias, que eu entendi. Se eu não escolhesse meu primeiro pensamento, ele me escolheria e me arrastaria para longe dos meus objetivos. Então, criei um ritual. Todas as noites, antes de dormir, eu escrevia numa folha de papel o propósito mais importante para o dia seguinte. Não uma lista de tarefas, não um objetivo enorme, mas uma decisão clara. Uma única ação, um desafio que me impulsionasse. Escrevia com convicção, como uma ordem. De manhã, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo do café, eu lia em voz alta. Era como uma oração, um mantra, uma afirmação. Eu estava dizendo à minha mente quem estava no comando, estava criando um ponto de apoio, um norte. Quando você acorda já sabendo o que precisa fazer, tudo muda. O olhar fica mais afiado. O corpo responde. O mundo te percebe, aqui tem direção. Não é magia, é intenção. Intenção repetida com disciplina, como o aço que se molda no fogo. Seu cérebro, ao amanhecer, é um campo fértil. O que você plantar, vai colher. Dúvida gera hesitação. Propósito gera poder. Você pode estar pensando, mas eu já sei o que quero. Saber não é o bastante. Quantas vezes o dia a dia te faz esquecer seus sonhos? Quantas vezes você começou motivado e terminou esgotado sem entender o porquê? A mente é traiçoeira. Os pensamentos se dissipam. Mas quando você escreve, quando verbaliza, quando afirma com o corpo e a voz, você não apenas pensa, você se posiciona. Esse ritual simples separa o criador do sonhador. Um age, o outro espera. E a diferença começa na forma como encaram o início de cada dia. Qual foi seu primeiro pensamento hoje? Foi acaso ou intenção? Ele te deu força ou te roubou energia? Foi um chamado à ação ou um lembrete de sua insegurança? Esse pensamento é a base de todo o seu dia. E se a base for frágil, tudo desmorona. Muitos esperam milagres à tarde, reviravoltas à noite, mas o verdadeiro milagre acontece no instante em que você acorda. É naquele espaço entre o sono e a decisão que a transformação começa. Não nos aplausos, nos contratos, nos resultados, mas nesse pequeno instante invisível aos outros, onde tudo se decide. Então, da próxima vez que o sol bater na sua janela, não se levante correndo. Deixe o celular, o rádio, o jornal de lado. Fique um instante em silêncio, volte,
a sua decisão. Respire fundo e diga com firmeza: hoje eu começo com determinação. Hoje eu decido meu destino antes que o mundo decida por mim. É simples, mas poucos o fazem. E aqueles que fazem, constroem uma vida que parece sorte, mas que, na verdade, é o reflexo de quem aprendeu a controlar seu próprio dia nos primeiros segundos. Acordar não é apenas um ato físico, é um ato espiritual. A maioria acorda para o mundo, mas continua dormindo para si mesma. Anda, fala, mas não se vê além do espelho. Isso é o que separa o comum do extraordinário. A capacidade de olhar para dentro e ver com clareza quem você precisa se tornar. Todas as manhãs, antes que o barulho do mundo te invada, feche os olhos e abra a visão. Não a visão da retina, mas a visão da alma. Se você não consegue visualizar o homem que quer ser, como espera construir a vida que deseja? A mente, sem direção, repete o que conhece. E o que ela conhece? Os fracassos de ontem, os medos de anteontem, os velhos hábitos. Por isso tantos vivem em círculos viciosos. Uma mente presa ao passado não pode levar você ao futuro. E se você não treinar sua imaginação para sua transformação, ela será usada, inevitavelmente, para sua estagnação. Portanto, ao despertar, antes de qualquer coisa, sente-se, fique em silêncio, respire e visualize com intensidade, com precisão, o homem que você está se tornando. Não como você é agora, com suas dúvidas e limitações, mas como precisa ser para conquistar o que deseja. Veja-se andando com segurança, falando com clareza, tomando decisões firmes, liderando sem hesitar. Veja os detalhes, suas roupas, seu olhar. Ouça sua voz, sinta a força de sua presença. Imagine as pessoas te respeitando não por acaso, mas porque enxergam em você um propósito, um homem em constante evolução. Me lembro de uma manhã em que tudo parecia perdido. Sem dinheiro, desanimado, carregando o peso de um livro inacabado. Em vez de levantar correndo, fechei os olhos e me vi numa grande sala, discursando para uma multidão. Vi pessoas anotando, sorrindo, algumas com lágrimas nos olhos. E lá no fundo, entre a multidão, um jovem magro como eu um dia fora, ouvindo cada palavra como se sua vida dependesse daquilo. Não era um sonho, era um mandamento. Era a identidade que eu precisava assumir. A partir daquele dia, cada atitude foi guiada por aquela imagem. Não por fantasia, mas por uma visão de dever. Entendeu? Não se trata de ilusão, é programação. O que você vê com os olhos da mente se torna o mapa que sua conduta segue. E quando esse mapa é claro, o corpo o obedece. Você começa a andar diferente, a falar diferente, a escolher diferente. E o mundo reage de forma diferente. Observe os grandes nomes que você admira. Theodore Roosevelt, por exemplo. Antes de presidente, era um jovem frágil, doente, desacreditado. Mas ele se visualizou como um guerreiro, um líder. Ele se forjou com o aço de sua própria convicção. Não esperou o mundo o reconhecer. Ele se reconheceu primeiro, e o mundo então teve que se curvar. Seja franco, você tem visto o homem que está se tornando ou está preso ao homem que você deveria ter deixado para trás? Você acorda com a imagem do seu futuro ou com as lembranças do que não deu certo? O mundo não vai segurar sua mão, não vai te oferecer o papel principal da sua história. Ou você assume o papel, ou será coadjuvante na vida dos outros. Portanto, todas as manhãs, sem exceção, antes que o dia te roube a atenção, sente-se, feche os olhos e veja. Veja com clareza, com coragem, com intenção. E se não conseguir ver no primeiro dia, veja mesmo assim, porque essa prática repetida vai esculpir em você uma nova identidade. Uma versão que ainda não chegou, mas que está a caminho, desde que você a convoque. A imaginação é a oficina de Deus em nós. É lá que tudo começa. Não há conquistas externas sem convicções internas.
Quando você começa a se ver como alguém maior, mais forte, mais determinado, o mundo começa a te tratar como tal. E mesmo que não trate, você já terá mudado por dentro. E quando o interior muda, o exterior se adapta. Essa é a lei. Essa é a vida. Isso é propósito em ação. Você treina seus olhos para olhar para frente ou ainda está preso na névoa do ontem? Se você não consegue visualizar quem precisa ser, jamais construirá a vida que nasceu para viver. E tudo isso começa pela manhã, com os olhos fechados e o coração aberto para o que você nasceu para ser. Todos temos aquela tarefa, aquela obrigação que só de pensar já causa um aperto no peito. A gente adia, coloca em segundo plano, promete a si mesmo que mais tarde será melhor. Mas o tempo passa, o incômodo vira vergonha, o simples vira um fardo, e assim se instala um padrão. Quanto mais a gente evita, mais fracos nos tornamos. Você pode não perceber, mas sua mente busca sinais. Tenta entender se você está no comando ou sendo empurrado pelos ventos da dúvida. E um dos sinais mais poderosos que você pode dar a si mesmo é encarar, logo cedo, aquilo que você vem evitando. Não precisa resolver tudo, apenas iniciar. Abrir o arquivo, dar o primeiro passo, enfrentar. Porque o primeiro contato é a vitória mais importante. Não estou falando de produtividade ou eficiência, estou falando de liberdade. A procrastinação é uma prisão, uma cela invisível feita de desculpas, distrações e medos disfarçados. Quando você começa o dia evitando o que importa, você envia uma mensagem ao seu subconsciente: isso é maior do que eu. E essa frase, mesmo que não seja dita, corrói seu poder pessoal, dia após dia. Imagine o contrário. Ainda com os olhos pesados de sono, você respira fundo, levanta e encara exatamente aquilo que tem evitado. Seja uma decisão difícil, uma ligação adiada, uma página em branco. Você não resolve tudo de uma vez, mas inicia. Você quebra a inércia. E nesse gesto simples, prova para si mesmo que o medo não manda mais. Eu vivi isso. Escrevendo meu primeiro livro, o medo da crítica me paralisava. O medo de escrever algo ruim, de ser ignorado. Então, eu me convencia de que não era o dia certo. E os dias passavam. Até que, cansado de ser prisioneiro da minha própria mente, sentei e escrevi apenas uma frase, uma só. E naquele gesto, a força retornou. Porque a ação sempre vence a ansiedade. A coragem não vem antes da ação, ela vem depois. Você não espera se sentir pronto. Você age, mesmo com as mãos trêmulas, o coração hesitante. Ao agir, você mostra ao seu cérebro que a ameaça era ilusória. Ao encarar o trabalho evitado logo de manhã, você planta uma semente de poder que frutifica durante o dia todo. Thomas Edison falhou centenas de vezes antes de inventar a lâmpada. Poderia ter adiado, alegado cansaço, esperado um sinal, mas não esperou. Ele se colocava diante da tarefa todos os dias, não com promessas, mas com ação, mesmo pequena, mesmo imperfeita. E foi isso que o levou a iluminar o mundo. Qual tarefa você tem evitado? Qual é o pequeno tormento que você adiou enfrentar? Você sabe qual é. Não precisa dizer em voz alta, apenas admitir. E amanhã de manhã, antes do café, das mensagens, comece esse trabalho. Dê um passo, um só, o suficiente para quebrar o encanto do medo. Se você não começar, ele vai crescer, dominar sua mente. Mas se começar, mesmo que por 5 minutos, você marca território. Você diz, eu estou no comando. Mas é tão pequeno, tão simples, você pode estar pensando. Sim, é simples. Mas a vida é construída sobre hábitos simples, repetidos com intenção. E quem se domina pela manhã, domina o curso de sua jornada. Comece, mesmo com medo, mesmo sem vontade. Comece com reverência,
como o soldado que afia sua espada antes da batalha. Quem encara o trabalho evitado logo cedo desarma sua própria fraqueza. E quando a fraqueza não tem onde se esconder, a força começa a crescer. Desculpas não gritam. Elas sussurram, chegam sorrateiramente, disfarçadas de lógica. E quando você as alimenta pela manhã, alimenta a fraqueza que quer destruir seu propósito. Estou cansado. Agora não é o melhor momento. Já fiz muito ontem. Parece justo, mas você está fazendo acordos com a fraqueza. E esses acordos repetidos diariamente constroem uma vida medíocre, confortável por fora, insatisfeita por dentro. Há uma prática simples para mudar isso. Elimine uma desculpa por dia. Logo de manhã, antes que ela tenha tempo de falar, corte sua língua. Escreva qual será a desculpa que tentará te sabotar. Seja honesto. Dê nome à serpente. Vou dizer que não tenho tempo. Vou alegar cansaço mental. Vou fingir que não é o momento certo. Depois, escreva o contrário. Escreva a verdade como um mandamento, não como uma reflexão. Eu ganho energia quando ajo. Meu tempo se expande quando priorizo. Estou cansado porque estou em transformação e é isso que um construtor sente. Escreva como quem dá ordens, não como quem pede permissão, mas escrever não basta. A ação precisa vir na sequência do pensamento, como o disparo após a faísca. Ao agir com base na verdade que você escolheu e não na desculpa, você reconfigura seu cérebro. Você prova para si mesmo que está no comando. E essa prova, repetida dia após dia, transforma dúvida em disciplina. Me lembro de uma manhã chuvosa em que tudo queria me parar. Dores no corpo, sem sono, sem expectativa. A desculpa estava pronta. Hoje não é o dia. Era convincente. Mas naquele dia, eu sentei, abri meu caderno e escrevi. Hoje eu escrevo porque o desconforto é o preço da obra que vai tocar milhões. E escrevi. Cansado, devagar, mas escrevi. A vitória não vem quando tudo está certo. Ela vem quando você vence a si mesmo no momento errado. Quantas pessoas você conhece que dizem, quando as coisas se acalmarem, eu começo. Quando eu tiver mais energia, mais tempo. Essas pessoas vivem em círculos. A desculpa se adapta. Se hoje não é o tempo, amanhã ela dirá que você está emocionalmente instável. Sempre haverá um argumento. A desculpa é fluida. Se você não a enfrentar, ela se tornará parte de você. Vincent van Gogh, atormentado, sem reconhecimento, com a saúde mental abalada e sem dinheiro. Ele tinha todas as desculpas para desistir de pintar. E mesmo assim, ele se levantava cedo e criava. Por quê? Porque sua verdade era mais forte que o conforto da desculpa. Hoje, suas telas são valiosas. Não só pelo resultado, mas porque cada pincelada foi um ato de rebeldia contra o abandono. Qual desculpa te ronda hoje? Você vai ouvi-la ou vai nomeá-la, enfrentá-la, substituí-la por um mandamento verdadeiro? Você vai se entregar à lógica da fraqueza ou vai agir com a disciplina de quem tem um legado para construir? Não espere eliminar todas as desculpas. Elimine uma por dia, com firmeza, com convicção. Faça isso por 30 dias e você verá um homem diferente surgindo no espelho. Não porque o mundo mudou, mas porque você silenciou a voz que te queria pequeno. Esse é o verdadeiro poder. Não é levantar quando tudo está certo, é levantar quando ninguém esperava, nem mesmo você. É fazer o que precisa ser feito antes que a desculpa comece a falar. A maneira como você começa seu dia molda tudo o que vem depois. Não se trata de grandes revoluções, mas de pequenos mandamentos que você dá a si mesmo de manhã. Uma decisão, uma visualização, um gesto de coragem, um corte nas desculpas. É isso que constrói, aos poucos, o caráter de um homem inabalável. Agora que você entendeu esse poder, está pronto para subir mais um degrau. O próximo vídeo já está na tela
E nele vamos avançar juntos, rumo a uma versão sua, ainda mais forte, ainda mais consciente. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Te espero no próximo passo, onde você será 1% melhor do que é agora.